Bom, composta a mesa, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. O suporte político e envolvimento da comunidade, a transparência. Me foi entregue aqui pela assessoria da mesa um discurso que deveria ser pronunciado pelo presidente da Casa. Como ele não se encontra presente, eu vou solicitar que conste dos anais da sessão esse discurso, que é interessante porque ele lembra, inclusive, que Fernando não recebeu de volta, de modo simbólico, o mandato que lhe foi cassado, porque ele faleceu pouco tempo antes da sessão que devolveu os mandatos desses parlamentares que havia sido cassado pela ditadura militar de 64. Ele lembra aqui e lembra aquilo que sempre foi uma marca
de Fernando Santana, coerente nas suas ideias durante toda a sua vida. Eu acompanhei bem, já no final, ele fiel ao seu pensamento e à coerência de uma vida digna e decente e que se manteve até o fim do ponto de vista da política. E isso é algo que foi aqui lembrado e é sempre lembrado por todos nós. Aqui estava marcado parlamentar escrito, a palavra ao autor, no caso eu, mas vou dar a palavra numa homenagem que creio seria de Fernando Santana ao Silas Brasileiro, que se faz presente aqui em nome do PMDB, partido que Fernando Henrique também dele participou, que todos nós, em particular os comunistas, têm do PMDB e do MDB grata lembrança como algo que marcou a história brasileira e que nós sempre imaginamos que o PMDB de hoje possa beber nas fontes do velho MDB de guerra, porque, quem sabe, a democracia e o próprio Brasil irão ganhar com isso. Com a palavra, o deputado Silas Brasileiro. Senhor presidente, deputado Roberto Freire, autor do requerimento para esta justa homenagem, queríamos cumprimentá-lo, o nosso representante do PPS, senhor Almeida, é uma alegria revê-lo aqui novamente, demais membros que compõem o glorioso partido que tem, ao longo dos anos, trabalhado carregando essa bandeira do socialismo, da democracia, fazendo com que a igualdade possa se estabelecer em nosso país. Saudar a dona Gilca Santana, que é a esposa do nosso homenageado, sua filha Isabela e também seu filho Gabriel, que se faz presente. Saudar aos senhores e senhoras que aqui se encontram, sem dúvida participando numa sexta-feira, quando não temos um plenário muito cheio, mas temos hoje algo muito significativo para ser comemorado. Com muito respeito e emoção, externamos também os nossos cumprimentos a esses amigos baianos que aqui vieram prestigiar esse grande parlamentar que deixou uma história registrada aqui nessa casa. Se vivesse apenas mais 4 anos, ele estaria conosco completando a marca de 100 anos de idade, proeza que é alcançada por pouquíssimos. A vivacidade com que defendia seus ideais, lutando pela melhoria das condições de vida do brasileiro, provavelmente foi a grande responsável por ter dado a ele uma vida tão longa. Mas, infelizmente, 2012 foi um ano de dura perda para o Brasil, pois ceifou uma personalidade ímpar da política nacional que sempre nos será sempre saudosa. Não tive o privilégio de conviver com ele nessa Casa de Leis, pois aqui cheguei em 1994. No entanto, quero tecer alguns comentários registrados sobre a trajetória de vida honrada e digna de nosso homenageado. Baiano de nascimento, formou-se em 1944 no curso de engenharia da então Escola Politécnica na capital do estado da Bahia e logo após a sua formatura tornou-se engenheiro-chefe do 2º Distrito de Aeronáutica que compreendia os estados da Bahia e do Sergipe. Sendo em seguida, pela sua eloquência, chamado a trabalhar como assessor direto do governo baiano de Otávio Mangabeira, quando exerceu o cargo de engenheiro-chefe encarregado da planificação e construção de escolas públicas. Seu destaque e extraordinária atuação no governo eram evidentes,
e fizeram com que rapidamente ingressasse na carreira política, elegendo-se deputado federal até a eclosão da ditadura de 1964. Após a anistia, retornou à sua carreira parlamentar, elegendo-se nos pleitos da legislatura federal de 1983 a 87 e para a Assembleia Nacional Constituinte. Foi, em 1988, um dos mais ativos constituintes, integrante da Comissão da Ordem Econômica da Constituinte e ainda, segundo presidente da Subcomissão da Política Agrária e Fundiária e da Reforma Agrária. Foi também membro signatário da então chamada Frente Parlamentar Nacionalista. À época, devido à sua reputação altamente ilibada, reflexos de um caráter exemplar de responsabilidade e transparência em sua vida pública e particular, foi considerado um dos deputados nota 10 pelo Departamento Central de Investigação de Ação Penal, nosso DIAP. Não poderíamos deixar de ressaltar a dedicação de Santana ao socialismo. De forma altiva e responsável, com sagacidade, defendia seus argumentos e era capaz de influenciar o pensamento de correligionários e de seus adversários políticos de forma serena e reta. Isso realmente foi uma marca que ficou nessa casa. Quando se fala em nome de Santana, era um homem que podia conviver, de um lado, com os militares, levando aquilo que era excesso e que deveria ser corrigido, de outro lado, defendendo o interesse da população da nossa comunidade. Uma marca que ficou muito bem registrada nos anais dessa casa. Um de seus maiores legados nessa casa de lei foi o modo como contribuiu para a condução da campanha "O petróleo é nosso". É uma coisa que cala tão profundo até os dias de hoje. Constituinte membro da Comissão da Ordem Econômica e da Frente Parlamentar Nacionalista, foi um dos grandes responsáveis pela redação do artigo 177 da Constituição, cujos termos tornou a exploração do petróleo nacional benéfica a todos nós brasileiros. Não resta-nos dúvidas de que o seu empenho na elaboração da Constituição tenha sido de importância ímpar para o desenvolvimento de nosso querido Brasil. Como sabemos, o petróleo provavelmente é o recurso mais estratégico da economia mundial. Hoje, como 13ª nação, com as maiores reservas de petróleo comprovadas, o Brasil se encontra em posição estratégica e privilegiada em relação à geopolítica mundial. Dificilmente a exploraríamos tempestivamente se não houvesse já uma proteção do recurso vinculado ao interesse do povo brasileiro. E se temos isso hoje, é graças ao belo trabalho de nosso homenageado. O nosso pesar pela perda é grande, mas o nosso sentimento de prestar essa homenagem, falando em nome do meu partido, o PMDB, sobre o grande político que foi Fernando Santana, acalenta nossos corações e enaltece e eterniza sua memória. É extremamente justo celebrarmos essa solenidade na casa do povo brasileiro que Santana sempre defendeu. Parabéns à família desse grande líder, nosso homenageado, deputado Santana. Agradecendo ao deputado Silas Brasileiro, gostaria de convidar para fazer uso da palavra, em nome da família, o Gabriel Santana Reis, neto de Fernando Santana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, senhor deputado Roberto Freire, a quem coube a iniciativa dessa sessão, desta homenagem, a Vossa Excelência, senhor deputado Silas Brasileiro, por suas palavras de reconhecimento, e aos demais senhores parlamentares e a todos aqui presentes. Em nome da minha avó, senhora Gilca Santana, da minha mãe, senhora Márcia Santana, de toda a família Santana, da minha tia Isabela Santana aqui presente. Fernando Santana
O deputado Fernando Santana, durante toda a sua vida pública, ele trabalhou em prol da ética, ele trabalhou em prol da defesa dos menos desfavorecidos, das classes mais desprivilegiadas, histórica e economicamente. Ele trabalhou em prol da salvaguarda da soberania nacional e trabalhou também em defesa dos princípios que estribam a democracia. Tanto que isso eu pude presenciar, ele sempre manteve um tratamento extremamente respeitoso, quando não cordial, com outros políticos, outros parlamentares, senadores, outras figuras atuantes no cenário político brasileiro, inclusive com aqueles que não partilhavam das mesmas crenças ideológicas do que ele, né? Sempre prezando pelo respeito e pela ética na sua atuação. Para mim, o legado, acho que para a nossa família, o legado de Fernando Santana é esse. Um homem que poderia ter tido uma carreira como engenheiro na construção civil e que abdicou de tudo isso em prol da democracia nesse país, em prol da ética na vida pública e na vida privada também. Isso ele nos ensinou o respeito às diferenças de pensamento. Tão caro era para ele o processo democrático, né? Por isso ele atuou tão firmemente no processo, ele fez questão de atuar tão firmemente e pôde, felizmente, atuar no processo de reabertura democrática desse país. Em nome de toda a família Santana, nós agradecemos aos senhores parlamentares. Muito obrigado. Agradecendo ao Gabriel, eu peço ao deputado Silas, brasileiro, que assuma a presidência, porque para eu fazer o meu pronunciamento e logo depois de encerrarmos essa sessão. Concedo com muita alegria a palavra ao autor do requerimento para a sessão solene, nosso grande líder, deputado Roberto Freire. Agradeço ao deputado Silas, brasileiro, presidindo a mesa, a Gilca Santana, viúva de Fernando Santana, a Isabela, a todos os nossos companheiros do velho PCB e hoje alguns do PPS. Eu tenho aqui um discurso que é muito longo. Eu vou pedir para considerar como lido, para constar dos anais. Vou fazer um breve pronunciamento, lembrando um pouco da figura extraordinária que foi Fernando Santana. Eu conhecia Fernando Santana de nome, embora províncias muito juntas, Pernambuco e Bahia, mas eu o vim conhecê-lo pessoalmente no Rio e algum tempo depois, ainda durante a ditadura militar, mas algum tempo depois do golpe de 64. Eu conhecia de nome, conhecia da sua militância e conhecia das suas lutas. Conhecia também de algumas das histórias de Fernando Santana, que é raro ter um amigo que o conheceu e que não tenha com ele alguma história, ou que não contem histórias que outros com ele viveram. Eu me lembro que, e hoje,
talvez o politicamente correto não gostasse do que nós conhecíamos dele, e até alguém falava que uma música, ao colocar Mulato Isoneiro, lembrava-se de Fernando Santana. Hoje é politicamente incorreto, mas naquela época até uma figura bonita do que é que significa nós brasileiros, o que é que nós somos com a nossa miscigenação. Mas Fernando Santana era uma figura marcante. Ele tinha uma capacidade de conviver com as pessoas que poucas tinham, e era uma pessoa que não deixava nunca de afirmar as suas posições. Mas é provavelmente a doçura do isoneiro que fazia dele uma figura de convivência independente de qualquer posição ideológica. E interessante saber um pouco da sua história, e no discurso que aí foi escrito, fala da sua trajetória, estudante, vice-presidente da UNE, na reorganização da UNE, o papel dele junto com o presidente Hélio de Almeida, que depois veio a ser ministro de Estado, engenheiro renomado no Brasil. A luta que eles tiveram, estudantes da UNE na época, para forçar o Brasil a entrar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, a favor dos aliados. Então, toda uma luta desde essa época, muito marcante. Mas o que me chama a atenção, e para não ficar fazendo a história, é mostrar como a história de hoje, se Fernando vivo aqui estivesse participando, como ele estaria sofrendo. Ele foi um dos nossos militantes, o velho Partido Comunista Brasileiro, que foi uma das vanguardas da luta pelo petróleo é nosso. Ele era um desses militantes, jovem e atuante na campanha do petróleo é nosso. Eu fico imaginando Fernando vivo e assistindo um partido que se autorreferencia como de esquerda ter permitido, nos seus tempos de governo, se fazer com a Petrobras o que os tempos de Lula fez. Enxovalhar a esquerda, enxovalhar toda uma luta política que os comunistas dela participaram, com a corrupção desenfreada e o desmantelo que foi a gestão temerária na Petrobras. E o quadro que hoje nós nos encontramos. Eu fico imaginando Fernando Santana, e Fernando Henrique deve estar pensando muito em mim, porque eu estou aqui com um ato falho toda vez. Provavelmente deve estar discutindo por que é que o PPS é tão firme na luta pelo impeachment da presidente Dilma. Ele que de vez em quando tem algumas dúvidas e não consegue se afirmar, trazendo o PSDB mais duramente para esse enfrentamento, que é um enfrentamento para o bem do Brasil. Não é contra Dilma, não é contra PT, é a favor do Brasil. Que fique claro que é a busca de solucionar algo que grava decisivamente a nossa história. Nós precisamos superar esse momento. Mas, feita essa digressão, dizer de que Fernando Santana estaria, evidentemente, junto conosco, combatendo todos esses desmandos, malfeitorias, crimes, roubalheira, em nome exatamente de toda uma luta, de toda uma trajetória, de toda uma visão nacionalista e patriota, no momento em que esses eram estandartes da luta dos comunistas brasileiros, e mais do que isso, dos democratas nacionais. Dizer de Fernando Henrique, é incrível isso, vocês me desculpem, né, de Fernando Santana, aqui como constituinte. O seu papel é de fazer, conjunto com Augusto Carvalho e comigo, uma bancada de 3 de intensa atuação naquele grande encontro da Assembleia Nacional Constituinte. É algo que um galardão para todos nós, um comentário que Ulisses Guimarães fez e que eu transcrevo nesse discurso. Ele dizia que era uma bancada que valia por 30, pela sua capacidade de atuação. E um dado interessante,
Eu fui e não sou, nessa minha longa vida de parlamentar, um homem de apresentar muitas emendas, muitos projetos, mas na Assembleia Nacional Constituinte eu fui o parlamentar que mais apresentou emendas nos trabalhos constituintes, né? Isso é um recorde. E alguém me perguntava como, por que isso tinha acontecido. Não foi só a minha participação, foi a também de Fernando Santana e de Augusto Carvalho. E por quê? Porque o PCB foi um partido que apresentou uma proposta de Constituição. Antes dos trabalhos, o partido se reuniu e formulou o que seria uma Constituição na nossa visão e na nossa concepção. E esse projeto, e que consta de um livro, não sei se ainda nós temos na nossa fundação, mas é um livro interessante porque lá tem o que é que nós pensávamos sobre a República Brasileira. O que é que imaginávamos que deveríamos ter como instituições, como Constituição. E lá estava definindo e justificando o que é que deveríamos fazer. E aquilo foi um guia para o trabalho de apresentação de emendas, dos debates, das discussões, e talvez por isso esse brocardo de Ulisses Guimarães para conosco, de dizer que valíamos muito mais do que os 3 que compunham a bancada do PCB. Temos uma fotografia nesse plenário, que era um plenário em que Fernando pontificava, não apenas pela sua altura, não apenas pela sua beleza de mulato isoneiro, mas era pela sua presença política, pela sua capacidade de debate, pela sua afirmação de ideias, que acompanhou esse partido, que pode ter cometido toda sorte de erros, mas tem uma vida honrada na história brasileira. E disse Ferreira Goulart muito bem, que pode contar a história do povo brasileiro, mas tem que falar do Partido Comunista Brasileiro como parte integrante disso. E é isso que nos faz trazer até aqui a lembrança de Fernando Henrique, de Fernando Santana, no seu, aí já é uma fixação, já não é mais algo que seja ato falho. Mas, de qualquer maneira, o nosso Fernando Santana está aqui nessa homenagem que lhe prestamos, dando exatamente para todos nós que ainda continuamos na luta, na liça, dando exemplos e dando força moral para que continuemos nela. Muito obrigado. Nós cumprimentamos nosso líder Roberto Freire pelo belo pronunciamento, com muita justiça, historiando inclusive parte que para nós que chegamos depois é muito importante. E queremos mais uma vez cumprimentá-lo, devolvendo assim à presidência. Embora Fernando Henrique mereça todas as honrarias, mas eu vou solicitar que, como foi reiteradas vezes aqui nominado, que pudesse ser retirado pelo menos aquelas restantes que depois passaram a ser não mais um cacuete, mas uma ideia fixa, que não tem nenhum demérito para nenhum dos dois, porque são 2 grandes brasileiros, um ainda vivo e um, para lamento nosso, mas ninguém é eterno, o Fernando Santana, que aqui não está presente, mas está presente em todos nós, presente na sua família, no seu neto. Essa é a imortalidade daqueles que, como nós, fizeram e continuam fazendo essa bela história que Fernando Santana é um dos símbolos de toda ela, do velho Partido Comunista Brasileiro. Dizendo isso, encerro a presente sessão, agradecendo a presença de todos e, se mais não foi feito, isso é um débito que todos nós temos para com a memória de Fernando Santana. Mas saiba ele que ele merece muito mais do que o que nós estamos aqui fazendo. Muito obrigado. Encerrada a sessão.